Continuemos a louvar o nosso Deus com a leitura de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. E no final desta leitura, vamos levantar ao Senhor os nossos clamores. Cada um levante aquele clamor que o Senhor colocou em seu coração. Aleluia. Filipenses 2, juntos. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação.
E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Aleluia. O nosso tema de hoje em Filipenses é, diga, sem murmurações. Note que a palavra sem ali está com S e não com C. Viu? Porque parece que todos os dias de muita gente é mais de 100 murmurações para lá. Deus quer que a gente viva sem nenhuma murmuração. Então diga de novo, sem murmurações. Aleluia. Muito bem. Nós estamos dentro desse texto aqui, do versículo 12 ao 18 do capítulo 2, cujo título é, diga, santificação em Cristo. Falamos muito de santificação aqui, falaremos até você morrer, tá bom? Depois que você morrer, você não vai me ouvir mais falar de santificação. Mas se você se santificar até a sua morte, aleluia, você vai estar na glória. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. A santificação em Cristo, que é o desenvolvimento da salvação, que Paulo falou aqui no versículo 12, né? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Um dos nomes da santificação é o desenvolvimento da salvação. Os homens que desenvolveram os talentos que eles ganharam, eles foram depois exaltados no reino do seu Senhor. Mas o homem que não desenvolveu o único talento que ele ganhou, ele foi lançado fora para condenação eterna. Desenvolvei o talento. Quem não desenvolve o talento, perde o que tinha, perde o que havia ganho, tá? Então, o desenvolvimento da salvação com temor e tremor. Paulo tinha esse temor e tremor, por isso ele disse lá em 1 Coríntios 9, olha, sabe o que eu faço comigo mesmo? Paulo dizendo assim, eu vou só transliterar para vocês, ele diz mais ou menos assim, ó, eu sou violento comigo mesmo, eu sou radical comigo mesmo, eu me esmurro, eu dou murros em mim mesmo, eu bato em mim mesmo, eu sou violento comigo, eu esmurro o meu corpo. E reduzo a servidão, obrigo o meu corpo e obrigo a minha alma a obedecer, a se submeter a Deus e a se submeter à sua palavra, para que depois de eu ter pregado essa palavra para outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado diante de Deus, reprovado por Deus. Então, nós temos muito costume de querer ser radicais com as outras pessoas, não. Com as outras pessoas nós temos que ser mansos e amorosos. Agora conosco mesmos nós temos que ser radicais e violentos. E geralmente o que acontece é o contrário. Você quer ser mansinho com você mesmo, mas radical com os outros.
Não. O pecado dos outros não pode levar você para o inferno, mas o seu pode. É com a sua alma que você tem que ser radical, é com a sua santificação que você tem que ser radical. A santificação é pessoal, cada um tem que se santificar. Não dá para se santificar, a minha santificação não santifica o outro, é ele que tem que se santificar. A nossa santificação pode até, quem sabe, inspirar outros a também quererem se santificar. Aleluia. Podemos ser instrumentos nesse sentido na vida dos outros. Mas ele vai ter que se santificar pessoalmente. O que eu faço na minha santificação só vale para mim. O que você faz na sua santificação só vale para você. Amém? A santificação é pessoal, por isso tem um texto aqui nas epístolas de Paulo, onde Paulo diz assim, ó, cada um dará contas de si mesmo a Deus. Amém? Santificação em Cristo. E hoje nós vamos ver, né, que tem alguns aspectos, aliás, tem muitos, viu? São muitos os aspectos da santificação. Um deles é a santificação no falar, que envolve, santificação no falar é muito séria, por isso que Tiago tem um capítulo lá sobre os pecados da língua. Cuidado com esse membro que está aí na sua boca, com a língua, tá? Cuidado com a língua, porque ela é inflamada pelo inferno, está lá em Tiago. E Tiago foi inspirado para escrever que quem consegue controlar a língua vai conseguir controlar todo o resto. Quem consegue controlar a língua vai conseguir controlar todo o resto. Eu fico escandalizado com um crente de língua solta. Língua solta para falar da vida dos outros, da vida alheia, para inventar conversa, para espalhar conversa. Isso é algo horroroso. A nossa língua é para dar graças a Deus, falar com Deus em oração e falar com o próximo, pregando o Evangelho, como vimos aqui no sábado, no Marcos capítulo 9, as vossas palavras, as vossas conversas sejam salgadas. E Paulo escreveu também aos Efésios, ó, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente a que for boa e que traga proveito a quantos a ouvem. Aleluia. Tem gente que pensa que palavra torpe é palavrão. Não, palavra torpe não é palavrão. Palavrão é blasfêmia. Palavrão é palavra blasfematória. É pior do que torpe. Palavra torpe, torpe vem de torpeza. Torpeza significa coisas vãs, coisas inúteis, coisas que não edificam, coisas que não nos projetam para a eternidade. Em outras palavras, na linguagem popular aí, é jogar a conversa fora. Isso é palavra torpe. Palavras vãs que não edificam. Nós, filhos de Deus, só podemos permitir sair da nossa boca palavras que edificam. Mas isso só é possível se essa palavra estiver enchendo o nosso coração, enchendo a nossa alma, enchendo a nossa mente. E aí a boca fala. Se o seu coração não estiver cheio da palavra, eu te ordeno em nome de Jesus, fique calado. Fique calada. E cuidado, hein, porque é o mesmo poder de Deus que agiu através de Gabriel e deixou Zacarias mudo até João Batista nascer. Na Bíblia, Deus não somente cura mudos e faz eles falarem, Ele faz pessoas que falam ficar mudas. Cuidado com a boca, cuidado com a língua, lava essa boca, lava essa língua com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que lava a mente e a boca. E olha a palavra que Jesus disse, está nos evangelhos sinóticos aí, Mateus, Marcos e Lucas. Cada um de nós vai prestar contas
de cada palavra torpe que saiu da sua boca. Cada um vai prestar contas de cada palavra torpe que saiu da sua boca. Já entendeu isso? Se entender isso, você vai fazer um silêncio tão grande daqui para frente. Eu só quero falar, Senhor, aquilo que é agradável ao Senhor e que vai servir de edificação para quem ouvir. Glória a Deus. O falar faz parte da santificação em Cristo. E uma das palavras torpes que sai da boca é a murmuração, é a reclamação. Gente murmurenta. Deus não gosta de gente murmurenta, por isso que os murmurentos, Deus abriu o chão debaixo dos pés deles no deserto e eles morreram. Todos que murmuraram no deserto, murmuraram contra Deus, murmuraram contra o maná, murmuraram contra Moisés, murmuraram contra Arão, foram mortos no deserto. Deus abriu o chão debaixo dos pés deles. Deus não gosta de gente murmurenta, reclamona. Sabe por quê? Uma perguntinha: Deus deu Jesus para você? De novo, Deus deu Jesus para você? De novo, Deus deu Jesus para você? Você tem Jesus? Então você tem do que para reclamar? E vou mudar a pergunta: depois que Deus deu Jesus para você, você tem algum direito de fazer qualquer reclamação? Portanto, reclamar não é direito, é errado. O que não é direito, o que é direito é correto. O que não é direito é incorreto, é errado. Jó tinha Deus tanto na sua vida que mesmo perdendo tudo, ele não murmurou, ele não reclamou, ele apenas louvou, adorou a Deus dizendo: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Nós recebemos de Deus os bens, devemos também aprender a receber os males, porque em tudo isso Deus tem planos e faz com que tudo concorra para o bem daqueles que o amam. Agora, quem não ama Deus pode reclamar à vontade, porque a sua reclamação aqui vai ser pouca. A pior vai ser no inferno e no lago de fogo de enxofre. Lá é que você vai reclamar de verdade, por toda a eternidade. Muito bem, então santificação em Cristo tem esse tópico importante que nós estamos trazendo hoje aqui. Esse texto que vai do versículo 12 ao 18 tem um desenvolvimento e uma conclusão. O desenvolvimento do versículo 12 ao 16, diga: responsabilidade espiritual. Nós temos responsabilidade na nossa santificação. É a nossa resposta. Responsabilidade vem do latim responsa, que significa resposta. É a nossa resposta para Deus diante da grande graça que Ele nos deu da salvação em Cristo Jesus. A nossa resposta é a nossa santificação. É a nossa responsabilidade. Quem não se santifica entristece o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Quem não se santifica, cai ali no Efésios 4:30, entristece o Espírito Santo. E se continuar assim, vai chegar a apagar o Espírito Santo da sua vida, como Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 5, não apagueis o Espírito. E quando alguém apaga o Espírito, essa expressão que Paulo usou, apagar o Espírito, é a apostasia, pecado sem retorno, sem perdão,
que não vai achar mais lugar para arrependimento, ainda que chore, como fez Esaú. Em Hebreus capítulo 12 está escrito que mesmo com lágrimas não achou lugar de arrependimento. Nós fomos salvos para ser santos, e o meio de ser santos é pelo processo vitalício da santificação, e isso é nossa responsabilidade para cooperar com o Senhor, trabalhar junto com o Senhor, operar junto com o Senhor a nossa santificação. Glória a Deus. A conclusão dos versículos 17 e 18, diga: alegria espiritual. A alegria está aí representando as 9 características do fruto que o Espírito Santo produz. Olha só o contrário: quem não se santifica entristece o Espírito Santo. Aí sabe o que acontece? Ele não produz o fruto. Ele não produz o fruto. O Espírito Santo não produz o fruto em quem não se santifica. Aí essa pessoa fica sem amor, sem paz, sem alegria, sem longanimidade, sem bondade, sem benignidade, sem fé, sem mansidão, sem domínio próprio. É o crente fracassado. Está cheio de crente sem o fruto. Está cheio de crente igual a figueira, que Jesus chegou, viu que estava cheia de folha, mas não tinha nenhum fruto. O que Jesus fez com aquela figueira? Passou a mãozinha nela e falou: oh, Deus te abençoe. Não, fica quietinha aí. Foi isso que Jesus fez? Jesus a amaldiçoou até que ela secasse, porque não tinha fruto. Quem não se santifica entristece o Espírito, e o entristecimento do Espírito faz com que seja negado o fruto. Ele não produz o fruto. Quanto mais nos santificamos, fazemos o contrário, alegramos o Espírito Santo dentro de nós, e ele produz o fruto: o amor espiritual, a alegria espiritual, a paz espiritual, a longanimidade espiritual, a bondade espiritual, a benignidade espiritual, a fé espiritual, a mansidão espiritual, o domínio próprio espiritual. É um resultado de nós assumirmos e realizarmos a nossa responsabilidade na obra da nossa própria santificação. Glória a Deus. Estamos então nessa parte maior, que é o desenvolvimento, né? Diga de novo: responsabilidade espiritual. Aleluia. Esse texto aí que vai do 12 ao 16, do 12 ao 16, ele tem uma introdução e um desenvolvimento. Introdução em 2 versículos, desenvolvimento em 3 versículos. A introdução nós terminamos na quarta-feira passada, versículos 12 e 13, cujo título é, diga, desenvolvei. Paulo usou isso no versículo 12, né? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A santificação, que é a nossa responsabilidade espiritual, é o desenvolvimento da salvação. Amém? Olha, os seres humanos sempre estão desenvolvendo alguma coisa, seja o que for. O bom profissional, ele está querendo sempre desenvolver a sua profissão para realizá-la melhor, não é isso? Quem pratica um determinado esporte está sempre desenvolvendo para praticar aquele esporte melhor. Até essa porcaria de videogame que tem aí, os que jogam videogames, na sua maioria jovens, estão sempre se desenvolvendo para jogar mais e melhor. Coisa que não presta. O ser humano tem essa tendência, porque é colocada na alma dele de forma natural, de estar sempre desenvolvendo alguma coisa. Desenvolvendo alguma coisa. Deus colocou isso para que, quando esse ser humano recebe a salvação,
Agora ele recebeu algo que verdadeiramente ele deve desenvolver. É uma lástima ver a maioria dos crentes sempre no mesmo patamar. Uma vida espiritual xoxa, fraca, rasa, superficial. Foi essa a visão que Deus deu ao profeta Ezequiel, quando mostrou para ele um grande rio, muitas águas, aí mandou ele andar. Ele andou, mediu lá um tanto de medida para ele andar, e chegou, né, ele entrou na água, deu no calcanhar. Mediu mais 500 côvados, vai mais, entra mais, foi até o joelho. Mediu mais 500 côvados, vem até a cintura. Mediu mais, vem até o peito. Mediu mais uma vez, e agora foi num lugar onde não dava mais para ficar em pé. Eram muitas águas, era profundidade. Essa visão é Deus mostrando, olha, sai do raso, sai do superficial, vem para aquilo que é mais profundo. Para chegar do raso ao mais profundo é um desenvolvimento, tá? É um desenvolvimento. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Muito bem. Agora o desenvolvimento dessa parte aqui, né, responsabilidade espiritual, são esses 3 versículos, 14, 15 e 16, que nós vamos começar hoje, cujo título é, diga, fazei. Deus faz muitas coisas em nossa vida. Não precisa se preocupar com aquilo que é responsabilidade de Deus fazer em nós, porque Deus é responsável. Deus não é irresponsável, Deus é responsável. O que Deus tem para fazer em nós, Ele faz. Nós temos que pensar e nos preocupar com aquilo que é a nossa parte, com aquilo que é o nosso dever de fazer. Amém? Nós estamos num mundo em que as pessoas só falam de direitos humanos e esquecem dos deveres humanos. Esquece dos deveres humanos. Aqui existe um movimento de causalidade, de causa para efeito. Os deveres são a causa, os direitos são o efeito. Quem não cumpre com os deveres, não terá direitos. Quem não cumpre com os seus deveres, perde os seus direitos. Eu tenho direito. Não, você não tem direito porque você não cumpriu o seu dever. Nós temos deveres. E uma vez alcançados por tão grande graça da salvação, temos o dever de fazer. Por isso o título, diga, fazei. Temos o dever de fazer tudo aquilo que a Bíblia nos ordena a fazer em prol da nossa própria santificação. Glória a Deus. Aquilo que Deus determinou para você fazer, Ele não vai fazer. Deus faz aquilo que Ele determinou para Ele mesmo fazer. Mas o que é para eu fazer, para você fazer, para cada um de nós fazer, Deus não vai fazer. E se você não fizer, Deus cancela tudo o que Ele fez para você, porque você não fez o que você devia fazer, o que era a sua responsabilidade. Então, dentro do processo de santificação, há muita coisa que somos nós quem temos que fazer, e Deus nos fala de cada uma dessas coisas aqui na palavra, o que nós temos que fazer, o que é nossa responsabilidade. Glória a Deus. Olha, vocês me veem aqui muito, né, pregando essa doutrina da salvação biblicamente, com conceitos bíblicos, não com conceitos de teólogos, mas com conceitos bíblicos. E dentro dos conceitos bíblicos, tá?
dentro dos conceitos bíblicos, nós temos dentro da doutrina da salvação, a doutrina da eleição, a doutrina da predestinação. Tá? A doutrina da eleição e a doutrina da predestinação não são doutrinas de nenhum teólogo, é doutrina bíblica. E as duas estão citadas em vários lugares, e eu gosto muito de 2 versículos, porque uma está do lado da outra, uma no versículo e a outra no versículo seguinte. Efésios 1, 4 e 5. No 4 está a eleição, no 5 está a predestinação. No 4, Deus nos escolheu em Cristo, escolheu, elegeu, isso é eleição. Deus nos escolheu em Cristo, quando? Antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Agora ligando 4 com 5, em amor nos predestinou, Ele determinou o nosso destino, onde vamos chegar na glória, previamente, isso é predestinou para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua boa vontade. Então Efésios 1:4, eleição. Efésios 1:5, predestinação. Tem hereges aí fora que pregam o seguinte, que usam essas duas doutrinas, a doutrina da eleição e da predestinação, para dizer assim, se eu sou eleito, se eu sou predestinado, então eu não tenho que fazer nada, porque eu já estou salvo. Hereges, são mentirosos, caíram na tentação. Eleitos e predestinados por Deus, pela grande graça da salvação, nós somos imbuídos da responsabilidade daquilo que temos que fazer. Temos muita coisa a fazer. Não é essa anarquia e essa preguiça e essa irresponsabilidade. Deus não é assim, não. Deus é Deus de decência e ordem. E como Ele é de ordem, Ele nos dá ordens. E nessas ordens nós temos que fazer o que Ele manda fazer. Amém? Bem esclarecido? Aleluia. Então, começamos neste pequeno parágrafo aí, onde tem algumas coisas, não todas, só algumas, todas estão na Bíblia toda, algumas estão aqui nos versículos 14, 15 e 16, que nós temos que fazer. Então diga, fazei. Esse texto do 14 ao 16, tem uma introdução no 14, que é o nosso versículo de hoje, e um desenvolvimento nos próximos 2 versículos 15 e 16. O 14... diga, sem murmurações. É o nosso tema de hoje. Vamos daqui a pouco falar mais dele. E o desenvolvimento do 15 ao 16, a partir de quarta-feira que vem, próximas 2 quartas, diga, irrepreensíveis. Quando a Bíblia usa essa palavra irrepreensíveis, está dizendo de qual é o plano de Deus na nossa salvação. É que nós, nessa obra da salvação, sejamos santificados de tal maneira que, até que Deus olhe para nós, vou colocar você, tá? Para colocar no singular, até que Deus olhe para você e diga, eu sou Deus, eu estou te vendo, eu estou te sondando, eu estou vendo a sua mente, eu estou vendo os seus pensamentos, eu estou vendo os seus sentimentos, eu estou vendo as suas vontades. Parabéns, não tem nada para eu repreender em você. Você está pertinho de chegar nisso? Então vamos lutar.
Então vamos lutar, nós temos que perseverar até o fim, esse é o nosso alvo. Paulo mesmo falou aqui em Filipenses, né? Nós vamos chegar no capítulo 3, né? Paulo no capítulo 2 exorta todo mundo a ser santos, a desenvolver a salvação, e quando chega no capítulo 3 ele fala no versículo 12, olha, eu ainda não cheguei lá não, eu sou o apóstolo Paulo que estou escrevendo para vocês, mas eu ainda não cheguei lá, olha só, 3,12, não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, ainda não. Se Deus olhar para mim hoje, ainda vai ter coisa para me repreender. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. E ele repete no 13 e no 14: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Ainda não alcancei essa irrepreensibilidade aí. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que prêmio é esse? A plenitude da santidade. Esse é o prêmio que Deus vai nos dar no céu. Amém? Mas nós temos que perseverar então até o fim da nossa santificação. Essa é a diferença entre santidade e santificação. Santidade é o alvo, santidade é a meta que está lá na nossa frente. Santificação é o nosso processo agora para chegar lá, é o nosso meio de chegar lá. Glória a Deus. Cada um de nós está numa etapa desse processo. Tem pessoas mais avançadas nesse processo, tem pessoas mais atrasadas nesse processo. Cada um está em um ponto nesse processo. Não importa que ponto você esteja, você tem que fazer o que Paulo falou agora. Falou aqui no versículo 14: prosseguir. Prossiga para o alvo. Não fique parado onde você chegou. Não fique parada onde você chegou. Prossiga para o alvo. Tem muita coisa pela frente. Aleluia. E enquanto você prossegue para o alvo, tudo que você tem que fazer em prol da sua própria santificação é para fazer, diga, sem murmurações. Ah, Senhor, está muito difícil. Ah, Senhor, eu não estou conseguindo. Ah, Senhor, eu sou fraco. Tem gente que parece galinha da Angola. Só fica, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Né? Deus não quer ouvir isso não, irmãos. Por isso, Paulo colocou aqui num versículo pequenininho essa frase, esse mandamento, que agora não é mais uma palavra de Paulo para os filipenses, é um mandamento de Deus para cada um dos seus filhos. Isso aqui é palavra de Deus. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Repitam. Aleluia. O nosso título aqui, sem murmurações, pegou aí só a primeira parte do versículo. Esse versículo é um versículo de duas partes, parte A e parte B. E a introdução que ele tem refere-se tanto à parte A quanto à parte B. A introdução é fazei tudo. Fazei tudo. Fazei tudo A, sem murmurações. E fazei tudo, B, sem contendas. Sem murmurações, sem contendas. Sem murmurações, sem contendas. Já começamos hoje, né, desde o nosso, que eu apresentei o título principal, falar das murmurações, né? Sem murmurações. Para cada tendência pecaminosa que nós temos, Deus nos dá um contraste. Um contraste. Quando você vai fazer um exame, por exemplo, radiografia, por exemplo, você não tem que tomar um contraste, aquele bário, não sei, que você toma o contraste para aparecer o exame. Para
para cada problema nosso, Deus nos dá um contraste. Deus nos dá um contraste. Tá? Então, para toda tendência que nós temos, porque nós temos, viu? Ei, povinho. Para toda tendência que nós temos para murmurar, o contraste que Deus nos dá é o seguinte: o contraste é para nós trocarmos, ao invés de murmurar, ações de graças. Vivei em ações de graças. Vivei em ações de graças. São muitos os textos aqui, né, do apóstolo Paulo, nas suas epístolas, em que ele fala para a gente viver em ações de graças. Eu gosto de todos eles, mas eu gosto especialmente de 2. Um deles está em Efésios capítulo 5, que nós já passamos por Efésios, né? Efésios capítulo 5 até junho do ano passado nós estávamos em Efésios, né? E passamos por Efésios capítulo 5, do versículo 18 ao 21. Do 18 ao 21, abra na sua Bíblia aí, Efésios 5, do 18 ao 21, você pode notar que isso aqui é um parágrafo, né? Começa com letra maiúscula no 18 e só tem um ponto no 21, tá vendo? Então isso aqui é um parágrafo único, que fala sobre o segredo de termos uma vida cheia do Espírito, uma vida de plenitude espiritual. Então leiamos juntos aí, do 18 ao 21, todos. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Olha, no 18 ele fala assim, ó, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Tem traduções que trazem aqui a palavra contenda, no qual há contenda, tá? Não vos embriagueis com vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A ordem é enchei-vos do Espírito, por isso o verbo encher está no imperativo, tá? Enchei-vos do Espírito, fazendo o quê? Os outros verbos estão no gerúndio aí, ó, que em grego é o particípio. Os outros verbos aí vem ando, 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 ando. Tudo aí é ando, tá vendo aí? Ando. Enchei-vos do Espírito como? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Olha, tem 3 coisas aqui, ó. Tudo isso aqui se resume em 3. 19. O 19 é congregando. Congregando. Por que nós congregamos? Para nos encher com o Espírito Santo. Hebreus capítulo 3 trabalha a ideia de que quem deixa a congregação endurece o coração. A falta da congregação endurece o coração. Aí ele chega em Hebreus 10, 25, dizendo, não deixemos de congregar, hein? Não deixemos de congregar. Pelo contrário, quanto mais... Você está percebendo que cada dia que passa, aproxima-se o dia da volta do Senhor? Você está sentindo que quanto mais cada dia que passa, está mais próximo a vinda do Senhor? Então Hebreus 10, 25 diz, quanto mais o dia se aproxima, mais é urgente congregar. Mais é urgente congregar.
Eu louvo a Deus por alguns irmãos que não faltam em nenhuma congregação, das 4 que nós temos. É assim que eu queria que todos tivessem. Eu já falei para o Senhor o que eu queria. Se Ele não quiser, Ele deixa você em casa. Você não vai na congregação hoje não, que eu não quero. Eu sou Deus, eu não quero. Será que Deus não quer você aqui? Em cada congregação? Quem não congrega endurece o coração. Isso aqui é congregar, ó. Falando entre vós, ao 19, falando entre vós com salmos. Que fizemos aqui? Entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Não é isso que fazemos na congregação? Então não deixemos de congregar, que é assim que nos enchemos do Espírito Santo. E agora, tanto na congregação como no dia a dia, nós temos que viver sempre, versículo 20, em ações de graças, dando de vez em quando graças por tudo a nosso Deus, dando sempre graças por tudo, dando sempre graças por algumas coisas, é isso? Por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dando sempre graça. Quando é que tem lugar para murmurar? Nunca, tá? E o terceiro item se refere aos relacionamentos fraternais entre os irmãos. Às vezes eu vou orar nas minhas orações diárias, que eu vou orar por nós, aqui como igreja, né? Eu apresento diante do Senhor a minha tristeza, às vezes, porque eu vejo que tem irmão que não gosta de outro. Tem irmão que não se aproxima do outro. Tem irmão que fala mal do outro. Tem irmão que não tolera o outro. Isso aí fora é demais. Mas aqui numa congregação como nossa, que tem tanta palavra, isso aqui é um escândalo. O terceiro aqui é: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Isso aqui representa, essa sujeição aqui espiritual, representa estarmos abertos uns aos outros, amando uns aos outros, querendo o bem uns dos outros, orando uns pelos outros, querendo de coração o bem uns dos outros, irmãos. Aleluia. Porque são esses 3 fatores aqui que Paulo coloca: a congregação, as ações de graças e os relacionamentos espirituais, relacionamentos fraternais entre irmãos em Cristo. São 3 elementos que Paulo coloca para... Essas são as condições para sermos cheios do Espírito Santo. Bom, e entre elas está o nosso tema de hoje. Ao invés de murmurar, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. E outro texto onde eu gosto muito de ver Paulo falando sobre dar graças é 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. 1 Tessalonicenses 5, 18. Amém? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Leiam vocês. Aleluia. Olha, em tudo dai graças, por quê? Por que nós temos que em tudo dar graças? Porque esta é a vontade de Deus. Olha que interessante, porque nessa mesma epístola aos Tessalonicenses, essa primeira epístola, no capítulo 4, versículo 3, Paulo diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Alguém poderia perguntar assim: mas espera aí, qual que é a vontade de Deus? É a nossa santificação, ou que em tudo a gente dê graças? É porque em tudo dar graças faz parte da nossa santificação.
Em tudo dar graças é vontade de Deus, porque em tudo dar graças santifica a nossa vida. Eu já ia murmurar, mas não. Senhor, eu te dou graças. Senhor, eu te dou graças. Eu já ia reclamar. Não, opa, peraí, não deixa eu cair na tentação de reclamar. Eu vou dar graças, eu te dou graças, Senhor. Eu estava pronto para reclamar. Reclamar é pecado, murmurar é pecado. Eu vou dar graças, Senhor, eu te dou graças. Coisas acontecem com todo mundo para nos deixar aborrecidos. Não pense que vai deixar de acontecer com você. E Deus vai permitir que aconteçam coisas que te aborreçam. Eu quero ver se vai murmurar ou se vai dar graças. Deus está só te assistindo de camarote. Deus permite que aconteça coisas que te aborreçam, para ver se você, diante desse aborrecimento, vai reclamar ou vai dar graças. Se você der graças, você ganhou espiritualmente mais graça. Você se fortalece espiritualmente. Demônios fogem diante de quem dá graças a Deus. Mas demônio monta em quem murmura. Monta, coloca sela, arreio, freio em quem murmura. O diabo monta em quem murmura. Mas ele estremece diante de quem dá graças, diante de coisas que naturalmente outros murmurariam. Outros murmurariam e essa pessoa está dando graças. O diabo se assusta com isso. Não viu? Dar graças a Deus é uma das formas de resistir o diabo. Sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo. A forma de resistir o diabo é se sujeitar a Deus. Sujeitar-se a Deus, se submeter a Deus, é obedecer a Deus. E Deus mandou em tudo dar graças, então obedeça a Deus. E aí você resiste o diabo. Em tudo dai graças. Amados, dar graças a Deus, viver em ações de graças, além de ser algo tremendamente espiritual, aprender a dar graças a Deus em tudo e por tudo, especialmente por coisas pelas quais nós naturalmente iríamos murmurar, por coisas ruins, por coisas que nos aborrecem. Dar graças a Deus por essas coisas tem um tremendo efeito terapêutico em nossas vidas. Evita gastrite nervosa. Tem gente que além de ter gastrite, tem uma gastrite nervosa. Se fosse uma gastrite calma, né? Mas é uma gastrite nervosa. Tem que estar indo em médico, tem que fazer endoscopia, tem que fazer não sei o quê. E não consegue dormir, é dores de cabeça frequentes, né? Enxaquecas, e é dor na coluna, nas costas. E, calma, estou falando de alguém, calma aí. Então, porque vive murmurando de tudo, vive reclamando de tudo. Que vida pesada, que vida chata, que vida triste, reclamando de tudo. Se liberta disso, dá graças a Deus. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Dar graças é uma expressão de gratidão. O que eu falei no início, Deus te deu Jesus, então você só tem que ser grato. Por tudo tem que dar graças. Uma coisa eu aprendi para mim, o Espírito Santo o Espírito Santo falou comigo aqui agora, né, que eu posso ensinar isso para vocês, que ele me ensinou particularmente. Uma coisa que o Espírito de Deus me ensinou particularmente foi o seguinte, quando acontece alguma coisa que me aborrece, o Espírito Santo me ensinou a falar o seguinte para mim mesmo: você merece isso. Você merece pior que isso. Você merece coisas ruins que nunca chegarão a você, e você merece.
e mesmo assim eu te dei o meu filho. Obrigado, Senhor. Eu te dou graças, eu te dou graças. Amém? Sabe por quê? Porque diante de uma ofensa que você recebe, você já acha que você não merece isso. Entrou até na gíria das pessoas aí, ninguém merece. Ninguém merece. Todo mundo merece um monte de coisa, inclusive inferno e lago de fogo e de enxofre. Você merece. E eu também. E para nos livrar disso, Deus nos deu Jesus. Aconteceu alguma coisa ruim com você? Eu não mereço isso, eu não mereço isso. Quando eu era pequeno, assistia um desenho que tinha um monstrinho lá que falava assim: eu não merecia isso, eu não merecia. Merecemos, nós merecemos toda espécie de mal, nós merecemos qualquer coisa má que aconteça conosco, nós merecemos. E merecemos o pior de todos os males, merecemos condenação eterna, merecemos inferno, merecemos lago de fogo e de enxofre. O que nós não merecemos é o que Deus nos deu, Jesus. O que nós não merecemos é o que Deus nos deu, salvação. O que nós não merecemos foi o que Deus nos deu, graça imerecida. E Deus nos deu isso sem merecer. Então acabou murmuração, acabou reclamação. Eu tenho que dar graças a Deus por tudo, por tudo. Outra coisa, diante de algo que a gente iria murmurar, que também o Espírito de Deus me ensinou, é assim: Senhor, eu não entendo por que eu estou passando por isso agora, mas eu sei que o Senhor entende e eu te dou graças. Faz a tua vontade. É assim que se santifica, irmãos. Senão, quando é que você vai começar a santificar? Tem muito procrastinador que fica adiando a sua santificação lá para frente. Não, depois eu começo a me santificar. Agora eu quero murmurar mesmo, quero reclamar mesmo, quero me revoltar mesmo. Você vai para o inferno desse jeito. Então, diante da nossa tendência natural, por causa do pecado, de murmurar, Deus nos dá um contraste. Algo contrário a fazer. Ao invés de murmurações, ações de graças. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas. Contenda, né? Uma palavra bonita, né? É assim, chega de briga. Deus não gosta de brigões. Comigo é assim mesmo, mexer comigo, eu parto para a briga. Você é um servo de Satanás, é isso que você é. Deus não quer brigões. Deus não quer briga de nenhum tipo. De nenhum tipo, seja com quem quer que seja. Deus não quer contenda. Deus não quer briga. Filhos de Deus são pacificadores. Mateus capítulo 5, benditos os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Efésios 6, a nossa luta, a nossa briga, não é contra carne e sangue, quer dizer, não é contra seres humanos, não é contra as pessoas, não temos que brigar contra as pessoas. Não confunda pais que castigar filhos é brigar com os filhos. Não, castigar filhos é discipliná-los. Não precisa brigar, porque se você brigar, você entrou em contenda, e é para não ter contenda. Sem murmurações nem contendas. Contenda é briga. Meu filho, eu não vou brigar com você, mas eu vou te educar, eu vou te ensinar, eu vou te disciplinar. E você vai aprender. Aleluia.
Sem contendas. Sem contendas. Como o diabo gosta de enviar para os lares espíritos de contenda, de brigas, para separar o casal. Para separar o casal, marido e mulher. Os dois têm que dizer assim, ó: vamos orar juntos, expulsar esse espírito de contenda, de briga agora, porque o espírito que habita em nós é o santo. E vamos resolver nossos problemas. Tem coisas que eu posso mudar, tem coisas que você pode mudar. Aquilo que eu não consigo mudar agora, você tem paciência comigo. Aquilo que você não consegue mudar agora, eu vou ter paciência com você. Jesus está conosco. Olha, amados, como Deus coloca as coisas de uma forma tão boa, tão leve, tão agradável. É assim a vida espiritual. Nós temos que aprender a deixar de ser carnais e ser espirituais. E fazer tudo. Bom, a palavra tudo aqui, sabe como que é a palavra, significa a palavra tudo em grego? Tudo. Significa tudo. Tudo. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Vocês vão dar conta. Jesus está falando, vocês vão dar conta disso. E eu aprendi a falar dar conta aqui em Goiás, né? Em São Paulo a gente fala, você vai conseguir. Você consegue. Nós estamos em Goiás, né? Eu sou goiano tranquilamente, menos para o piqui, mas então, fazei tudo sem murmurações nem contendas. Você consegue, em nome de Jesus. Jesus te dá forças para conseguir. Jesus te dá graça para você conseguir. Aleluia.